necessidade de evidências palpáveis. E eu quero ler com você agora João 20. Só para te situar, Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele já apareceu a um grupo de discípulos, mas quando Jesus aparece a esse grupo de discípulos, Tomé não estava. E os discípulos então contam para Tomé: Jesus esteve aqui. E a Bíblia diz que Tomé não acredita. Tomé não coloca fé naquilo, sua fé é vacilante. E ele chega ao ponto de dizer para os discípulos o seguinte: eu só acredito se eu colocar o dedo no lugar onde os cravos estavam. Eu só acredito se eu colocar a mão aonde a espada o transpassou. Eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não vou crer. E a Bíblia diz o seguinte, João 20, 26. Passados 8 dias, estavam outra vez, já tinha havido uma primeira, ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Dessa vez, o cobrão estava lá. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Jesus já chegou com os 2 pés no peito, né? Ele continua: não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo, mais o que? Crente. Acredite. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Todos nós conhecemos a história de Tomé, né? Até quem não tem tanto contato com a Bíblia, já ouviu falar sobre São Tomé. E eu preciso ver para crer. Quando alguém duvida de algo, ela diz: eu sou como Tomé. Eu preciso ver. Eu preciso de evidências palpáveis, materiais, físicas, para ver. Tinha um personagem muito antigo da escolinha do professor Raimundo, né? Que quando o professor falava sobre o descobrimento do Brasil, ele duvidava e ele perguntava se existia uma foto de Pedro Álvares Cabral, se existia uma filmagem colorida de Pero Vaz de Caminha, se existiam evidências palpáveis, e tudo que o professor falava, ele contestava porque ele não tinha evidência material daquilo que estava sendo ensinado para ele. E muitas vezes a gente age assim com a nossa fé. A gente quer ver. As circunstâncias não estão nos mostrando uma melhora. Nosso sentimento, nossos olhos não estão mostrando que a situação mudou, que a cura chegou, que o recurso está a caminho, que a salvação vai acontecer, que a libertação vai se dar na nossa casa. E então a gente vacila no crer. E a gente diz: será mesmo? Eu não estou vendo melhora. Eu não estou enxergando melhora. Meus negócios não estão andando. E a gente começa a vacilar, porque a gente não está vendo. O nosso sentido, que é a visão, não está captando isso. Vou até te dizer uma coisa para você. A evidência primeira da fé é você acreditar sem ver. Você vai ver a definição de fé de Hebreus capítulo 11, diz que fé é a certeza do que eu não vejo. É a convicção de uma coisa que eu estou ainda esperando. Não me chegou. Eu não posso olhar. Eu não posso detectar. Não é palpável. Paulo chega
a dizer aos coríntios que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o olho não viu, o ouvido não ouviu, ou seja, os sentidos humanos, como visão, como audição, não consegue captar isso, porque o justo anda pela fé, não por aquilo que os seus sentidos humanos e naturais conseguem captar, mas por aquilo que a sua essência espiritual acredita. E é exatamente isso que Jesus está falando para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, você não precisa de evidência palpável para acreditar nessa promessa, você precisa crer no caráter daquele que fez a promessa. Quando a Bíblia diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, você não precisa que o seu patrão esteja de bem com você, que o seu cliente, que o mercado, você só precisa crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é exatamente essa correção que Jesus está fazendo a Tomé. Existem 3 verdades importantes a respeito da nossa fé. Primeiro é que a fé, que a vitória que a gente precisa, a gente alcança através da fé. É por isso que a nossa fé é sempre atacada. João escreveu isso, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a sua fé é fator determinante para a sua vitória chegar. Por isso que você não pode vacilar nela. A segunda verdade, rapidinho, é que é através da fé que nós agradamos a Deus. Você não agrada a Deus por motivos secundários. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é pela fé que o justo vive. Por 4 vezes você vai ver na Escritura, o justo viverá pela fé. E às vezes nós nos agarramos a essa falta de materialidade para crer, para acreditar. Mas olha, quem já teve uma experiência, não quem tem um conhecimento terceirizado, como eu disse anteriormente, mas quem já teve uma experiência com Jesus, quem já teve experiência de fé, sabe do que eu estou dizendo? Você não precisa ver, você precisa confiar. Talvez o cenário, a circunstância que você esteja vivendo, te mostre exatamente o contrário do que a sua fé está apontando. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo quando nada faz sentido, confie. Deus nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Ele não vai começar a falhar agora com você e com a sua família. Tem um texto, e eu quero encerrar com essa passagem, de Gênesis capítulo 22, bastante conhecido, quando Deus pede que Abraão vá até o Monte Moriá sacrificar seu filho Isaque. Você conhece o texto, era uma prova da fé de Abraão. Abraão já tinha vivido N experiências espirituais. Aliás, uma delas estava do seu lado, Isaque. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos. Sara era estéril. Não existia possibilidade alguma deles terem um filho. Mas Isaque não, ele nunca teve uma experiência de fé espiritual. Ele é uma criança. Ele é um menino. Você vai ler a Bíblia e você vai descobrir que Isaque se torna um homem de oração. Inclusive Rebeca, sua esposa, é estéril também. Isaque ora e Deus abre a madre de Rebeca. Enfim, Isaque vai viver suas experiências. Mas aqui ele é um moço. E eles estão caminhando. E olha o que Gênesis 22, 7 e 8 diz. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe
Isaac. Olha como a Bíblia é preciosa, gente. Ele diz: eis o fogo e a lenha. Diz: eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha. Isso eu consigo detectar. Está aqui o fogo e está aqui a lenha. Mas ele continua: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quer dizer, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. Onde é que está? E quantas vezes a gente, na caminhada com Deus, na caminhada da obediência, na nossa jornada cristã, a gente está vendo algumas coisas e a gente diz: ok, mas cadê o recurso? Mas cadê a prova? Mas cadê a porta aberta? Mas cadê a melhora nessa área? Mas cadê a salvação da minha família? Ou seja, nós nos agarramos ao que não estamos vendo. Foi o que Isaac fez. Aquilo que ele via, aquilo que era palpável, aquilo que estava evidente, ele conseguia acreditar. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, alguém que já teve experiência, alguém que já teve muitos milagres recebidos por Deus. Ele disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu não sei você, mas essa passagem, ela mostra para mim dois tipos de pessoas. Uma pessoa já vivida, experimentada com Deus, que sabe que não pode basear a sua vida, suas escolhas, naquilo que ele vê. Porque nem sempre isso vai fazer tanto sentido. Ele sabe que o que faz mais sentido é aquilo que Deus disse, ainda que ele não consiga ver, e ainda que ele não consiga enxergar. E uma outra pessoa, Isaac, ainda menino, imaturo, começando a caminhar, que está preocupado que não tem algo ali que ele consiga perceber. Mas Abraão diz: meu filho, Deus vai prover. Deus está preparando. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a empresa que você trabalha, sobre os seus negócios, sobre sua casa, sobre sua família, nesse tempo onde aquilo que você vê é assustador. Lockdown, pandemia, mortes, empresas quebrando, coisas horríveis, famílias desesperadas, um noticiário trazendo pânico. Eu quero dizer para você que existem coisas acontecendo que os seus olhos não podem ver, mas que estão chegando. Milagre, bênção, provisão, cura, restauração, portas abertas. Deus proverá. Não baseie a sua fé em coisas palpáveis, porque foi isso que Tomé fez, foi isso que Isaac fez. Mas seja como o pai da fé, Abraão, acreditando que o Senhor está fazendo, ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, Deus está trabalhando. Existe um livro que eu li há muitos anos, que fala um pouco sobre uma passagem bíblica, e ele diz o seguinte: Deus trabalha no turno da noite. O salmista percebeu isso, ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Uma forma poética de dizer o seguinte: quando você não está vendo, quando você não está percebendo, quando os seus olhos, a sua mente não são capazes de captar, Deus está trabalhando. E eu fecho com o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, de 2 aos Coríntios.
visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Visto que andamos, nossa caminhada, nossa trajetória de vida, é por fé, e não pelo que vemos. Hoje você tem uma escolha, de caminhar pela fé, ou caminhar pelos sentidos, por aquilo que seus olhos conseguem captar, seu coração sente. Sabe, eu ouço muita gente, converso com tanta gente nesses quase 20 anos de ministério, e eu vejo como boa parte de nós está presa aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mas eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. A gente não caminha por aquilo que a gente sente. A gente caminha pela fé. E eu quero que você tome posse dessa palavra hoje, no nome de Jesus Cristo. Não permita que essas coisas venham contaminar essa fé que Deus plantou no seu coração, no nome de Jesus.